Bem, dando continuidade então, James K. Polk was the 11th president. Então, se perguntar aí qual é a colocação na história que ele vem, esse James K. Polk, 11th, ou seja, o 11º presidente dos Estados Unidos. Serving from 1845 to 1849, he expanded the borders of the United States by adding 3 states to the Union: Oregon, New Mexico, and California. Oregon was bought from Canada after thought negotiations and the signing of the Oregon Treaty. New Mexico and California were acquired from Mexico after many battles and the Mexican War. These efforts resulted in the greatest accomplishment of Polk's presidency: the expansion of the United States to the Pacific Ocean. Muito bem, então, por que que James K. Polk está aqui na listagem dos presidentes que são considerados como lendas da história americana? Por que que ele guarda esse lugar especial na história da presidência? Bem, ele foi o 11º presidente dos Estados Unidos, serviu de 1845 a 1849. Quantos anos? De 45 até 49? Isso, 4 anos, ou seja, um mandato. Ele expandiu as fronteiras dos Estados Unidos por adicionar 3 estados à União. Adicionou 3 estados à União. União é o país, ou a nação, certo? Então, ele adicionou mais 3 estados à União. Quais são esses estados que ele adicionou? O Oregon, New Mexico, o Novo México, e a Califórnia. Oregon foi comprado do Canadá. Oregon foi comprado do Canadá. Depois de negotiations, negociações difíceis, a palavra, esse adjetivo, difícil. Depois de negociações difíceis e assinatura do Tratado de Oregon, ok? Então, como foi que o Oregon foi parar nos Estados Unidos? Era um território do Canadá, foi comprado depois de uma negociação muito difícil e a assinatura do Tratado de Oregon, Oregon Treaty. O Novo México e a Califórnia foram adquiridas do México depois de muitas batalhas na Guerra do México. Esses esforços resultaram nas maiores conquistas de Polk, da presidência de Polk. Okay? Esses esforços resultaram na maior conquista da presidência de Polk: a expansão dos Estados Unidos para o Oceano Pacífico, em direção ao Oceano Pacífico. Ok? Vamos ver mais um presidente. Depois vocês já podem fazer as atividades e na próxima aula a gente continua com os outros presidentes. Vamos ver mais um. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was the 16th president of the United States. 16th. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. He served from 1861 to 1865. Ele serviu de 1861 a 1865. And he successfully led the country through the worst experience in the history, the American Civil War. Então, Abraham Lincoln serviu de 1861 a 1865 e ele foi bem sucedido em liderar o país através da pior experiência do país na história. Não é que Abraham Lincoln teve a pior experiência, não. Ele foi bem sucedido
em conduzir o país, liderar o país, durante a pior experiência na história do país. Tá? O país estava na a pior experiência do país na história foi essa, de 1861 a 1865. Mas por quê? Vamos ver. A American Civil War, ou seja, a pior experiência do país na história foi a Guerra Civil Americana. American Civil War, Guerra Civil Americana. The Civil War was a conflict between the northern and southern states. Então, essa guerra civil foi o quê? Foi um conflito entre os estados do norte e do sul. A Guerra Civil Americana foi um conflito entre os estados do norte e os estados do sul. The northern states and Lincoln were against slavery. Então ele diz aqui, ó, que os estados do norte e Lincoln, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, os estados do norte e Abraham Lincoln eram contrários, eram contra a slavery, a escravidão, slavery, ok? Tá aqui, ó, slavery, escravidão, ok? Então eles eram contra, eles quem? Abraham Lincoln e os estados do norte eram contrários, não aceitavam a escravidão. The southern states were in favor of slavery. Os estados do sul eram a favor da escravidão. They argued that they needed slavery to work in their farms and that they would rather separate from the United States than give up slavery. Então, veja só, os estados do sul, eles argumentavam que eles precisavam dos escravos para trabalhar nas suas fazendas e que eles would rather, prefeririam se separar dos Estados Unidos do que desistir da escravidão. Eles preferiam se separar, né? Eles iriam querer se separar dos Estados Unidos do que perder os seus escravos. Lincoln believed that these states did not have the right to separate from the United States. Então, Abraham Lincoln acreditava que esses estados não tinham o direito de se separar dos Estados Unidos. Verdade. Os Estados Unidos, para se tornarem Estados Unidos, né, eles tiveram muitas guerras. Guerra das colônias. E depois de todo esse sofrimento para conseguir o país ser independente da Grã-Bretanha, da Inglaterra, aí agora os estados do sul queriam se separar. Não, Abraham Lincoln não aceitou isso. Ele acreditava que esses estados não tinham o direito de se separar dos Estados Unidos. Então, for long and bloody years, the Northern Union Army defeated the Southern Confederate Army. Então, depois de 4 longos e bloody years, depois de 4 anos longos e sangrentos, the Northern Union Army, a União, o Exército do Norte, ou seja, o Exército do Norte, defeated, essa palavra defeat, derrotar, no passado, derrotou. Então, esse Exército do Norte derrotou o Exército do Sul, o Exército Confederado do Sul, ou seja, o Exército Aliado do Sul. Então, o Norte ganhou, derrotou o Exército do Sul. Em 1º de janeiro, on January 1st, 1863, Lincoln issued the Emancipation Proclamation, declaring the slaves to be free. Lincoln was re-elected in 1864, just as the Union was about to end the war. Muito bem, então diz aqui que em 1º de janeiro de 1863,
Lincoln issued. Essa palavra issued significa proclamou. Proclamou a Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation é a proclamação da emancipação, tá? Então, Abraham Lincoln, ele assinou a proclamação da emancipação. O que significa isso? Emancipation Proclamation, um documento que declarava que os escravos eram livres, ok? Então, Lincoln issued, essa palavra issued significa emitir. Ele emitiu esse documento chamado Emancipation Proclamation, declarando os escravos livres. Lincoln foi reeleito em 1864 como Just as the Union, assim como a nação estava cerca de acabar com a guerra, estava prestes a terminar a guerra. Em 1865, at the end of the Civil War, no final da Guerra Civil, slavery, escravidão, foi definitivamente proibida. Permanently outlawed. Essa expressão permanently outlawed foi definitivamente proibida and the 13th Amendment, na 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, ou seja, saiu a 13ª emenda da Constituição. O que dizia essa 13ª emenda? Ficava definitivamente proibido a escravidão. Em 14 de abril, on April 14, 1865, Lincoln was assassinated. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi assassinado. A man named John Wilkes Booth, who wanted to help the southern states keep their slaves, shot him at Ford Theater in Washington, D.C. This tragic event turned Lincoln into a legend. Lincoln is considered by many historians to have been the greatest American president. Então, homem chamado John Wilkes Booth, ele assassinou Lincoln. Esse homem queria ajudar os estados do sul a manter os seus escravos. Ele atirou em Abraham Lincoln no Teatro de Ford, em Washington, Distrito Colômbia. Esse evento trágico tornou Lincoln uma lenda. Lincoln é considerado por muitos historiadores o maior presidente dos Estados Unidos. Muito bem, pessoal, na próxima aula a gente continua aqui, tá? Em Theodore Roosevelt. Não quer dizer que você não possa ler. Você pode ler, tá? Mas não é para fazer as outras atividades que cobram sobre Theodore Roosevelt. E quais são as outras atividades que cobram sobre Roosevelt, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan, William J. Clinton, George Bush e Barack Obama. Esses daí a gente não leu ainda. Então, ó, primeiro quesito pergunta o que é a Constituição dos Estados Unidos? Dá para você fazer, a gente já viu sobre esse assunto nessa aula. Segundo quesito, what was one of Abraham Lincoln's greatest accomplishments? Qual foi uma das maiores conquistas de Abraham Lincoln? Dá para a gente fazer essa daqui também, tá? Terceiro quesito, quem foi o primeiro presidente to set aside land for natural preserves? Quem foi o primeiro presidente a fazer a reserva de terras para a preservação da natureza? Isso aí a gente não estudou ainda. Ok? Aqui o terceiro a gente não estudou ainda. Ok? Quarto quesito. The president who ended the Cold War was. O presidente que acabou com a Guerra Fria foi. Então, a Guerra Fria a gente também não estudou. A gente estudou um pouco sobre a Guerra Civil Americana, não a Guerra Fria.
Então, o quarto quesito ainda não dá para fazer, ok? Ok, aqui o quinto quesito diz, pergunta. Which president was known for helping establish the United Nations? Qual presidente ficou conhecido por ajudar a estabelecer United Nations, as Nações Unidas? Também nós não estudamos aqui o quinto. Sexto quesito, é uma questão aberta, não é de marcar X, você tem que escrever, baseado no texto. What was Jefferson's and Polk's main objective? Qual foi o principal objetivo de Jefferson e de Polk? Esse aqui dá para a gente fazer, o sexto quesito. Sim, nós estudamos sobre isso, dá para fazer sim. Você vai lá no texto e vê qual foi o principal objetivo de Thomas Jefferson e qual foi o principal objetivo de Polk. Ok? Aí escreve aí, ó, baseado no texto, copia e cola. Copia lá do texto e cola aqui. Não é para inventar uma resposta. Sétimo quesito, write T for true ou F for false. Escreva T para verdadeiro ou F para falso. George Washington was the first president of the U.S. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se é verdade, T. Se é F, falso. Washington presided over the creation of the American Constitution. Washington presidiu sobre a criação da Constituição Americana. T é F, ou melhor, desculpa, T é verdade, F é falso. C. Washington wrote the Declaration of Independence. Washington wrote the Declaration of Independence. George Washington escreveu a Declaração da Independência. T, verdade, F, falso. Isso é para você escrever, o T ou F, tá? Analise no texto e veja, escreva aí. Thomas Jefferson led an army against the Brits. Thomas Jefferson liderou o exército contra a Grã-Bretanha, Reino Unido. Se é verdade, é T. Se é F, se é falso, coloca F. Jefferson purchased Louisiana. Thomas Jefferson comprou a Louisiana. Se é verdade, T. Se é falso, bota F. Ok? Então, o sexto, o sétimo dá para fazer. Aqui do oitavo para frente não dá para a gente fazer, tá? Só depois que a gente terminar a leitura do texto, na próxima aula. Então, vamos lá recapitular quais os exercícios que você vai fazer. O primeiro, o segundo, aí para aí no segundo. Okay? Depois do segundo, você passa para o sexto e o sétimo. Primeiro, segundo, sexto e sétimo. Se por um acaso você responder aqui um X no quarto quesito, no terceiro, aí o professor vai entender o quê? Que você nem assistiu a videoaula. Ok? Se você está assistindo a videoaula, você sabe o que é para fazer. Okay? Na próxima aula, a gente continua a leitura a partir de Theodore Roosevelt. Okay? Próximo presidente que eu vou explicar, Theodore Roosevelt. Lembrando, isso não impede de você ler. Você precisa ler sim, tá? Mas na próxima aula eu vou explicar aqui Theodore Roosevelt em diante. Bye, bye. Qualquer dúvida, pergunta no chat.